agora é alvo neste momento nas redes sociais, justamente porque ele mexeu ali com grandes influenciadores digitais. O Monark, por exemplo, que teve suas contas apagadas. Alexandre de Moraes está abusando, Josias? Não, você sabe que ontem o Flávio Dino, que nos deu uma entrevista aqui, ele disse uma coisa com a qual eu concordo. Alguém precisa ocupar o vazio jurídico que se formou, Fabiola, diante da inação do Procurador-Geral da República e da ocupação predatória que o Bolsonaro promoveu no Ministério da Justiça, na Polícia Rodoviária Federal, na Polícia Federal. Então, há um vazio jurídico. Quem está ocupando esse vazio é o ministro Alexandre de Moraes. Acho que essa conversa do ministro ontem com procuradores de ministérios públicos estaduais, entre eles de São Paulo, de Santa Catarina, deu ao fenômeno o nome adequado. Estão começando a chamar este fenômeno pelo nome apropriado, que é organização criminosa. Nós estamos diante de uma organização criminosa. O ideal seria que esta organização criminosa fosse enfrentada pelas forças tradicionais do Estado, o Ministério Público nos estados, o Ministério Público Federal, as polícias federais e estaduais, mas isso não está acontecendo. Então, alguém tem que empurrar isto. Quem está empurrando é o ministro Alexandre de Moraes. Agora, o que se espera, Fabíola, é que, de fato, os criminosos sejam tratados como tal e que sejam punidos, porque se ficar só no lero-lero, só no gogó, não adianta muito, né? Mas já começamos, pelo menos, a dar nome aos bois. E o nome desse fenômeno é crime, organização criminosa. Isso. Pelo menos já começamos a chamar pelo nome adequado. Isso em relação aos atos nas ruas, né? E aí o que eu falava, e até tá na nossa manchete, o Monark e outros bolsonaristas, e aí a gente inclui aí o comentarista político, que era da Jovem Pan, o Adriles Jorge, e também tem outros deputados federais do PL, José Medeiros, que é do Mato Grosso, e o cabo Gilberto Silva, da Paraíba. Eles tiveram as contas bloqueadas são contas das redes sociais. Por exemplo, esse Monark, que é o Bruno Ayubi, ele teve a sua conta do YouTube fora do ar. O YouTube tirou do ar o canal dele. E aí ele culpou Alexandre de Moraes, né? Ele disse que Alexandre de Moraes é um ditador. Adrilles chamou Alexandre de Moraes de censurador. Falou isso é um cerceamento. É um estado de censura no Brasil. A gente sabe dessas ações que estão acontecendo de Alexandre de Moraes que tem a ver com as investigações do inquérito ali das milícias digitais que tramita no Supremo Tribunal Federal. E ele segue tomando ações e essas contas sendo bloqueadas. Você acha que às vezes é um pouco de abuso do Alexandre de Moraes nesse sentido ou não? Eu acho que esse inquérito tem que acabar uma hora, Fabiola. Não pode ser um inquérito interminável. Ele está se tornando um inquérito interminável. Liberdade de expressão não se confunde com crime. Agora, há na legislação brasileira artigos suficientes para punir pessoas que exercem a liberdade de expressão e que têm enorme dificuldade de se exprimir sem cometer crimes. Então, se a pessoa comete o crime de injúria, existe lei para punir isso. Difamação, do mesmo modo, se investe ou se atenta contra o Estado de Direito democrático, também há legislação apropriada para enfrentar esse tipo de crime. Então, o inquérito que o ministro Alexandre de Moraes mantém em aberto por mais de 2 anos, uma hora ele tem que acabar. Uma hora as coisas têm que voltar, Fabiola, aos seus trilhos naturais no Brasil. Então, se uma pessoa vai às redes sociais para cometer crimes, existem leis no Brasil para reprimir esse tipo de comportamento. Não é preciso que o ministro Alexandre de Moraes mantenha indefinidamente um inquérito aberto para que esse fenômeno seja enfrentado. Agora, nós estamos vivendo uma fase tão atípica no Brasil que estamos nos habituando ao que é anormal. Então, o anormal passa por normal. Agora, nós precisamos definitivamente voltar, Fabiola, à normalidade no país.